Pronto, gente. Dizer já para vocês, tá? Se alguém procurou material hoje eu não postei material nenhum, tá? Porque a gente tá com 3 fichas lá, né? E a gente fez poucas questões das fichas, tá? Então não coloquei nenhum material, tá bom? Pronto, gente. Se algum monitor aí puder me dizer se está aparecendo tudo direitinho para vocês, se minha tela está aparecendo direitinho para vocês, eu Perfeitamente, agradeceria. professor. Tá bom? Então tá certo, gente. Olha só, pessoal, eu vou começar a aula de hoje me baseando na ficha da semana passada, né? Na verdade, a ficha da semana passada, ela tinha apenas questões, mas o material de aula, né, que foi postado pós-aula, ele tinha algumas informações, entre elas, por exemplo, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, né? Nós falamos na aula passada de números primos, múltiplos divisores, números primos, mas como sempre há uma participação muito grande de vocês, né, terminou que eu não concluí tudo, tá? Ficou faltando falar de máximo divisor comum e de mínimo múltiplo comum. Então, esse vai ser o ponto de partida da nossa aula de hoje, tá bom? Nesse material, pessoal, que vocês vão receber, né, pós nossa aula, né, os monitores vão colocar no AVA com todas as anotações de aula. Eu também coloquei os critérios de divisibilidade, tá? Tá aqui, estão listados alguns dos critérios de divisibilidade, aqueles que eu julgo mais importantes, tá? Porque a gente não pode esquecer, né, de ir para a prova levando esses critérios na nossa bagagem. Eu sei que a aritmética é um mundo, né? E o Enem não especifica o que é que pode cair de aritmética. Então é bom estar com esses critérios de divisibilidade todos guardadinhos na sua cabeça, tá bom? Claro que eu sei que a maioria de vocês não tem problema com isso, mas é mais um lembrete, né? Tipo, ó, tem que saber, dá uma olhada nisso daqui, vai para a prova sabendo disso. Pronto, máximo divisor comum vai ser o nosso ponto de partida, bem rapidinho aqui, que é para a gente começar a fazer logo questões. Então, o máximo divisor comum, o nome de estudo, né? O MDC, é o maior divisor comum de dois ou mais números. Aqui a gente tem as 3 maneiras de se calcular MDC, tá? Que eu vou mostrar na primeira questão que a gente vai fazer, que é a questão que está no material de vocês da semana passada, a ficha de questões, ficha com 20 questões, né? É a questão número 8, já está aparecendo aí na tela de vocês. Aí eu vou mostrar cada um desses 3 modos, tá? O que eu quero mesmo é ver essas propriedades aqui, ó. A primeira delas, que é o MDC de dois ou mais números primos entre si, é sempre igual a 1. Isso a gente também já sabia. A gente falou de números primos entre si, né? Ou números primos relativos, tá? Primos relativos, né? MDC igual a 1. MDC de dois ou mais números primos entre si, sempre igual a 1. Tá bom? Ainda falando em números primos entre si, ó, essa quarta propriedade diz que se a gente pegar dois ou mais números e dividir pelo MDC deles, os resultados serão números primos entre si, tá? Os resultados de uma divisão a gente sabe que são chamados de quocientes, né? Então, o que está sendo dito aqui é que os quocientes são primos entre si. Você pega dois ou mais números, divide esses números pelo MDC deles, o resultado, ou seja, o quociente, serão números primos entre si. Multiplicando-se ou dividindo dois ou mais números por outro qualquer, diferente de zero, o MDC deles deverá também ser multiplicado ou dividido por esse número. Então, essa segunda propriedade aqui, que também vale para o MMC, tá? Eu vou mostrar numa questão extra, tá? Para mostrar ela direitinho, eu preferi colocar uma questão que não está no material, por isso que está ali, questão extra, tá? Porque eu acho importante você saber disso. A questão que eu coloquei, inclusive, não é nenhuma questão difícil, é mais para você se ligar nessa segunda propriedade. Acho que essa você tem que levar na sua bagagem, levar para o dia da prova do ENA, tá? E a terceira informação é o MDC de dois números, onde o menor deles divide o maior, é sempre o menor, tá certo? Então, se você tiver dois números,
quando o menor divida o maior, o MDC é justamente esse menor número, tá bom? Pronto. Acredito aqui que essas propriedades, essa terceira é bem tranquila, né? Uma propriedade também conhecida, todo mundo que vai ensinar MDC com certeza trabalha essa propriedade. Pronto, a questão também, a primeira propriedade do MDC ser de dois ou mais números primos entre si ser sempre igual a 1, já faz parte da definição mesmo, né, de números primos entre si, quando o maior divisor comum deles é igual a 1. Tá? Então é isso, ok? Na verdade, né, o único divisor, quando a gente tem números primos entre si, o divisor comum desses números é 1, que é justamente o maior deles, né, o maior divisor comum. Pronto, gente. Vamos fazer questões. Vamos fazer questões, né? Porque isso daqui é uma coisa de domínio de praticamente todos vocês. Então, a questão número 8 diz o seguinte, ó. Questãozinha de aplicação aqui. Um torneio de xadrez terá alunos de escolas militares. O Colégio Militar de Campo Grande levará 120 alunos. Então, 120 alunos é o número de alunos do Colégio Militar de Campo Grande. O Colégio Militar do Rio de Janeiro, 180 alunos. E o Colégio Militar de Brasília, 252 alunos. Bem, agora prestando muita atenção na pergunta da questão. Esses alunos serão divididos em grupos, de modo que cada grupo tenha representante das 3 escolas. Veja, primeiro, perceba que ele não diz a quantidade de grupos, tá? Ele só diz que os alunos serão divididos em grupos. Então, os alunos serão divididos em grupos. Cada grupo tem que ter representante das 3 escolas. Então, cada grupo vai ter representante das 3 escolas. E que o número de alunos de cada escola seja o mesmo em cada grupo. Isso é bem importante aqui, tá? Significa dizer, gente, se eu chamar de X o número de grupos, se eu chamar de X o número de grupos, você tem que perceber que X divide 120, X divide 180 e X divide 252, justamente por causa dessa informação aqui, ó. O número de alunos de cada escola vai ter que ser o mesmo, né, em cada grupo. Ora, significa que X, então, divide 120, 180 e 252. X é um divisor comum de 120, de 180 e de 252. Para que a quantidade de alunos do Colégio Militar de Campo Grande seja o mesmo em cada grupo, então X tem que dividir 120. Tem que ser uma divisão exata, né? Para que, para que a quantidade de alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que são 180, seja o mesmo em cada grupo, então X também tem que dividir 180. Idem para o Colégio Militar de Brasília. Esses 252 alunos vão ser divididos igualmente entre esses X grupos, então X tem que dividir 252. E aí, para matar a questão, ele diz que ele pergunta qual o maior número de grupos que podem ser formados. É isso que ele está querendo saber. O maior número de grupos que podem ser formados. Essa é a pergunta da questão. Ora, se x divide 180, 120 e 252, x é o número de grupos, e esse x tem que ser o maior possível, então esse x tem que ser um divisor comum, que ainda por cima é o maior, né?
Então, ele tem que ser o maior divisor comum. Então, x é o maior divisor comum de 120, 180 e 252. Pronto, então o que agora a gente vai fazer é calcular justamente o MDC desses três números. O MDC desses três números vai ser justamente a quantidade maior possível de grupos que podem ser formados. Ok? Então vamos lá, né, gente? Então vamos fazer isso. Veja, eu vou mostrar cada um dos modos aqui de se fazer o cálculo desse MDC, exceto o mais elementar de todos, tá, gente? Que seria montar o conjunto dos divisores de 120, montar o conjunto dos divisores de 180, montar o conjunto dos divisores de 252 e pegar o maior divisor comum desses três conjuntos, tá? Esse método eu não vou mostrar, até porque a gente perderia um tempinho relativamente grande montando cada um desses conjuntos de divisores, né? De 120, de 180, 50 e 252. Então, vamos lá. Vamos ver cada um dos métodos aqui, ok? Vamos lá. Primeiro modo. Esse primeiro modo, pessoal, vai ser fazendo a decomposição isolada. A decomposição isolada em fatores primos. Sempre fatoração completa, tá? Usando só primos. Usando só números primos. Então, vamos lá. Vamos decompor isoladamente cada um desses números. Espero que o espaçozinho aqui dê para fazer. Vamos decompor 120. Então, decompondo 120, 120 dividido por 2, 60. Dividido por 2, 30. Dividido por 2, 15. Dividido por 3 agora, né? Dá 5. Dividido por 5, dá 1. Então, a decomposição completa aqui fica 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Deixa isso aqui um pouquinho. 2 vezes 3 vezes 5. Agora a gente vai decompor 180. Decompor 180. E decompondo 180, a gente tem aqui por 2, né? Inclusive foi uma pergunta da aula passada, né? Se a decomposição tinha que ser em ordem, né? E a resposta foi não, tá? Mas vocês percebem que eu gosto de fazer decompondo em ordem, né? Seguindo a ordem do menor para o maior. Ordem crescente, mas não precisa ser em ordem, tá? 90 dividido por 2 aqui, 45, né? Aí agora dá por 3. 15, também dá por 3. 5, 5 e 1. Então, a gente tem aqui 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Essa é a decomposição completa de 180. E a de 252, 252 é par, dá por 2, né? Então dá o quê? 126, né? Dá por 2 novamente. Então dá 63, né?
dá por 3. E aí vai dar 21. Dá por 3 de novo, vai dar 7. Aí dá por 7. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7. E aí, presta muita atenção, tá, gente? Presta muita atenção, porque neste caso, o MDC, quando você decompõe separadamente, você pega todos os fatores comuns, né, os fatores comuns a essas três decomposições, tá? Os primos comuns, os primos que apareceram nas três decomposições, foram o 2 e o 3, né? O 5 não apareceu na decomposição do 252 e o 7 não apareceu nem na decomposição do 120, nem do 180. Então, neste caso, os divisores comuns a 120, 180 e 252, olhando para os fatores primos, né? Os fatores primos que são divisores comuns são apenas o 2 e o 3. E aí, pessoal, você eleva cada um deles ao menor expoente em que eles apareceram nas decomposições, tá? Então, quando você olha para o 2, o menor expoente do 2 é 2, né? Ele aparece com o expoente 2 no 180, na decomposição do 180 e na decomposição do 252. Na decomposição do 120, ele aparece com o expoente 3. Tá ok? Então, 2 ao quadrado. E o 3 aparece elevado à primeira potência na decomposição do 120. Esse expoente 1 é o menor, porque na decomposição do 180 ele aparece com expoente 2, idem na decomposição do 252. Então, o MDC, neste caso aqui, é justamente igual a 12. E como a gente tinha colocado anteriormente, o x é justamente o maior divisor comum desses três números, tá? Então, eu já posso dizer que x é 12. A questão já está resolvida, tá? X tinha que ser um número que fosse capaz de dividir 120, 180 e 252 e deveria ser o maior possível. E esse maior possível é 12. Com isso, a gente já sabe que a resposta correta é a letra B, tá? Mas esse é o primeiro modo, né? Vamos ver outro modo de calcular esse MDC, tá? Vou mostrar para vocês nessa primeira questão os três modos de se calcular o MDC. O que eu mais gosto é o terceiro modo, tá, gente? O que eu mais gosto é o terceiro modo. Eu pediria, pessoal, que vocês dominassem os três modos de resolver, tá certo? Porque eu posso forçar a barra em alguma questão do simulado de vocês, tá? Que vocês só conseguem responder se você conhecer determinado método de resolução. Ou, pelo menos, se você conhecer determinado método de resolução, você responde a questão mais facilmente, tá? Então, eu pediria que vocês se ligassem em cada um dos três métodos. O segundo modo seria usando o chamado algoritmo de Euclides, ou método das divisões sucessivas. O algoritmo de Euclides. Bem, pessoal, esse método aqui, ele também não é difícil, tá? Como o nome já diz, a gente vai ficar fazendo divisões, né? Então, como os números envolvidos são 252, 180
e 120, e a gente vai chegar no MDC através de divisões, obviamente não vai dar para a gente trabalhar com os três números simultaneamente, né? Então a gente trabalha de dois em dois, tá? E aí você escolhe os dois primeiros números que você quer começar. Eu tenho por hábito sempre escolher os maiores, tá? Então eu vou pegar 252 e 180. E a gente vai dividir 252 por 180, fazer essa divisão. Eu não sei se todos vocês conhecem esse método, né? Quando a gente dividir 252 por 180, obviamente o quociente é 1, né? Porque 2 vezes 180 dá 360. Só que tenham atenção, tá? Que a linha dos quocientes é a primeira linha. Então, o quociente 1 vem aqui, ó, para cima do 180, tá? Então, 1 vezes 180 dá 180. Para chegar em 252, né? 180 para chegar em 200, falta 20. Para chegar em 252, então é 52 mais 20, né? Então, 72 de resto. O resto eu coloco aqui. E a gente vai ficar fazendo divisões, pessoal, até o resto zerar. Até a divisão ser exata, tá? O que é que a gente faz agora? A gente pega esse quociente, 72, leva para a linha do meio para a gente dividir agora 180 por 72, tá bom? Esse 72, ele veio de fato para cá. Ele veio de fato para cá. Tá bom? Então, quando a gente dividir 180 por 72, a gente já sabe que 3 é muito, né? Porque só 3 vezes 70 já dá 210. Então, vai ser 2. E o quociente é aqui em cima. Tá? A linha dos quocientes, né? É a de cima. Então, 2 vezes 72 dá 144, né? 144 para chegar em 180, falta 144 com 6, faltam 36, né? É isso. E aí, esse 36 agora vem para cá, ó. E aí vocês vão ver que a divisão vai ficar exata, né? Isso daqui dá 2, 2 vezes 36 dá 72, para 72 nada, e você parou aqui, ó. Se fosse para calcular, gente, o MDC entre 252 e 180 seria justamente 36, tá? Esse 36 aqui, o último númerozinho da linha do meio, ele é justamente o MDC. Ele é o MDC entre 252 e 180. O problema é que a gente não está calculando o MDC entre 252 e 180, né? A gente está calculando o MDC entre 252, 180 e 120. Tá? Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar justamente esse númerozinho, esse 36, e vai fazer essa brincadeirinha de novo, só que agora com o 120 e o 36. Tá? Você vai fazer essa mesma brincadeirinha, só que com o 120 e o 36. Então, 120, 36 aqui, ó. Pronto. Então, a gente vai fazer essa brincadeirinha com 120 e o 36, a brincadeirinha do mesmo jeitinho, tá, gente? Exatamente do mesmo jeito. Você vai dividir 120 por 36. Vai dar o quê? Vai dar 9, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10, né? É isso. Vai dar 3. Vai dar 108, né? 108 para 20, 120 e faltam 12. Aí esse 12, você sobe aqui, ó, e aí acabou, né? Porque a gente sabe que 36 dividido por 12 dá 3, 3 vezes 12, 36, para 36, nada. Pronto. E aqui está o MDC de 120
120, 180 e 252. E o terceiro modo, pessoal, se a questão não forçar a barra para que você tenha que pensar em cima dos dois modos anteriores, eu particularmente aconselho o terceiro modo, onde você faz uma decomposição simultânea, uma decomposição entre aspas, porque você não precisa terminar a decomposição. Deixa eu traduzir para vocês o que é que eu estou querendo dizer. Veja, na decomposição simultânea, pensando de forma bem prática, você tem o 120, o 180 e o 252. E você vai fatorar os três. Só que só interessa para vocês divisores comuns. Por quê? Porque a gente está querendo trabalhar justamente com o maior divisor comum. Então, apenas os fatores primos comuns, ou seja, apenas os fatores primos que dividem simultaneamente 120, 180, 252 é que nos interessam. Quando esses fatores que dividem simultaneamente os três números que nós estamos trabalhando se acabarem, você para a decomposição. Você não precisa prosseguir a decomposição. Então, por exemplo, todo mundo aí é par. Então, todo mundo aí é divisível por 2. Então, 2 é um fator comum. Então, dividindo todo mundo aqui por 2, 60, 90, 126. Todo mundo ainda é par. Então, todo mundo ainda é divisível por 2. Então, 30, 45 e 63. 2 já não é mais fator comum, né? Veja que ele ainda divide o 30, mas ele não divide o 45, nem divide o 63. Então, ele já deixou de nos interessar. Olhando para esses três valores que nós temos agora, o 3 é um fator comum, porque ele divide o 30, dá 10, divide o 45, dá 15, divide o 63, dá 21. E perceba, gente, que a partir de agora você não tem mais nenhum número primo que seja capaz de dividir o 10, o 15 e o 21 simultaneamente, né? Dividir os três. Acabaram-se os fatores primos. Então, a partir daqui, você não precisa prosseguir. Não tem mais fatores primos em comum. Então, 2 vezes 2 vezes 3 é justamente o MDC que nós estamos procurando, né? Um MDC de 120, 180. O restante aqui não precisava prosseguir. Esses daqui são os únicos fatores primos comuns. Então, eu normalmente faço por esse terceiro modo, né? Então, esses são os únicos fatores primos comuns, portanto, o MDC tem que ser esse produto aí, o produto dos fatores primos comuns, tá bom? Eu não sei se tem alguém querendo perguntar alguma coisa, monitores aí podem me dizer, mas eu pediria que esperasse só fazer a próxima para a gente Até o momento, abrir até o momento o não tinha, professor. Agora microfone. temos uma pessoa com dúvida. Pronto, vou fazer o seguinte, deixa eu fazer essa questão extra, porque aí eu encerro o MDC e aí você abre o microfone para o pessoal fazer as considerações que acham necessárias, tá Perfeitamente. bom? Ok. Pronto. Então, gente, essa questão extra que eu coloquei aqui,
tá? É só para você se ligar nessa segunda propriedade aí, tá bom? Porque pode acontecer uma coisa desse tipo aqui, ó. Uma pessoa tem barras de ferro com os seguintes comprimentos: 2,4 metros, 1,6 metros e 3,2 metros. Deseja reduzi-las em barras com comprimentos iguais de maior comprimento possível, ou seja, esse comprimento deve ser o maior possível. Com quantas barras ficará? Então, veja só, gente, o comprimento maior possível, ele é capaz de dividir 2,4 metros, 2,4 metros, 1,6 metros e 3,2 metros. O problema é que a gente está com numerozinhos aí que não são inteiros, né? Então eu quis fazer essa questão apenas para deixar claro que não tem problema. Você multiplica por um número conveniente, pode ser qualquer um, que tire essas vírgulas, que transforme eles em números inteiros. Aí o que é que vai acontecer? Se você precisar do MDC deles ou do MMC, esse MMC ou MDC vai estar multiplicado pelo mesmo númerozinho que você usou para fazer com que esses valores ficassem inteiros, tá? Então, quando você for multiplicar, multiplique todo mundo, tá bom? Por um mesmo valor, transforme todo mundo em número inteiro, multiplicando todo mundo por um mesmo valor, tá bom? Multiplique todo mundo. Então, se você tem 2,4, 1,6 e 3,2, nós podemos pegar aqui cada um deles, né, e multiplicar todo mundo aqui por 10. A gente pode multiplicar todo mundo por 10. E se a gente multiplicar todo mundo por 10, isso daqui vai ficar 24, isso daqui vai ficar 16, e isso daqui vai ficar 32. Aí o que é que vai acontecer? Se a questão pedisse o MDC ou o MMC deles, esse MDC ou MMC que você encontrar vai estar também multiplicado por 10. Então, obviamente, para responder a questão, a gente teria que dividir por 10, né? Para calcular o MMC ou o MDC correto. Neste caso aqui vai ser o MDC, porque ele quer barras com o maior comprimento possível, e esse maior comprimento possível, ele é capaz de dividir 2,4, de dividir 1,6 e de dividir 3,2. Então a gente vai calcular o MDC. Vamos calcular o MDC de 24, 16 e de 32. Claro que eu vou fazer a decomposição simultânea e vou parar quando os fatores comuns acabarem, né? 24, 16, 32. Vamos lá, vamos decompor. Então, o 2 é um divisor comum. Isso aqui vai dar 12. Isso aqui vai dar 8. É uma questãozinha realmente só para mostrar essa propriedade, tá bom, gente? Claro que eu sei que vocês aí, muitos só bateram o olho e já resolveram a questão, tá? Mas aqui eu quero trabalhar a ideia, trabalhar bem calmamente a ideia. Que dá por 16, aqui vai dar 16, né? E 12, 8 e 16 ainda são pares, então divisor comum, que é o 2, vai ficar 6, 4 e 8. Ainda tem o 2 como divisor comum, 3, 2 e 4, e acabaram-se os divisores comuns, né? A partir daqui acabou. Não há mais o que fazer. O MDC, neste caso aqui, tá certo? Vai ser igual a 8. Isso daqui é 2 ao cubo, que é igual a 8. Gente, a questão não pede o MDC, tá bom? Ela quer saber quantas barrinhas, né, nós vamos ter no final, né? Mas a gente vai fazer de conta que tinha que obrigatoriamente calcular o MDC. Onde é que eu quero chegar? Esse MDC aqui, ele também está multiplicado por 10, tá? Disso daqui, você conclui que o MDC de 2,4
1,6 e 3,2 é igual a 8. Se você ali multiplicou por 10, aqui você vai ter que dividir por 10, tá? Vamos ter que desfazer o que a gente tinha feito anteriormente, né? O MDC, então, é 0,8 metros. Então, se a questão tivesse pedindo o comprimento de cada barrinha dessa, então a resposta deveria ser 0,8 metros. Ok? Bem, mas a questão quer saber, na verdade, é quantas barrinhas nós vamos ter no final das contas, né? Então, uma das maneiras de você responder é pegar cada valorzinho desse aí, a divisão é tão simples que a gente faz de cabeça, né? É uma das maneiras de fazer, é pegar 2,4, dividir por 0,8. Sabemos que dá 3. Pegar 1,6, dividir por 0,8. Duas barrinhas, né? 0,8. Pegar 3,2, dividir por 0,8, que dá 4. Quando você soma tudo, são 9 barrinhas. 9 barrinhas. Pronto. É isso. Certeza que vocês já tinham feito isso aí de cabeça mesmo. Os números envolvidos são pequenos, né? Facilita demais a conta, o cálculo mental. Pronto. Então, você também poderia somar 2,4 mais 1,6 mais 3,2, né? Somava tudo e dividiria por 0,8. Ok, gente. Vocês quiserem aí enriquecer mais ainda o momento, fiquem à vontade aí, podem falar aí no microfone. Monitores podem liberar aí o pessoal para fazer os Até o comentários, viu? momento, nenhuma dúvida não, professor. Vamos Ah, esperar que um bom. pouquinho. Então, bom significa que o pessoal está acompanhando direitinho isso daí. Sim. Bem legal. Então, já que não tem, vamos ganhar tempo aqui, vamos aproveitar e vamos prosseguir, né? Pessoal, o outro personagem importante da noite de hoje é o MMC, né? A gente viu que o conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito, né? O único conjunto dos múltiplos finito é o do zero, né? Que é só zero. Então, como o conjunto dos múltiplos é infinitos, são infinitos, a gente não tem como falar do maior múltiplo comum, né? A gente tem como falar do menor múltiplo comum. E o que a gente vai ver é justamente como a gente determina esse menor múltiplo comum. Mas antes, vamos falar aí um pouquinho das propriedades, né? Você vai ver que é bem parecida aí, né, com o que a gente viu das propriedades do MDC. Bem, começar logo falando dos números primos entre si. Ó. Quando a gente tem números primos entre si, aí o MMC deles, o MDC é 1 e o MMC é o produto deles. Tá? O MMC é o produto deles. Ok? A segunda propriedade aí, ela também ó, bate aí com a segunda propriedade do MDC. Ó. Que é justamente quando a gente multiplica ou divide dois ou mais números por outro qualquer. Então, multiplicantes ou dividindo-se dois ou mais números por outro qualquer, diferente de zero, o MMC deles deverá também ser multiplicado ou dividido por esse número, tá bom? A terceira informação é que o MMC de dois números, onde o menor divide o maior, dessa vez é o maior, né? Se fosse o MDC de dois números onde o menor dividisse o maior, aí o MDC era o menor deles, o MMC é o maior. Dividindo-se o MMC de dois ou mais números por cada um deles, também encontraremos quocientes primos entre si. Tá bom? Então, essas quatro propriedadezinhas aqui, né?
Acredito que conhecidos. Sem dúvida nenhuma, a maioria de vocês domina bem essas propriedades. E tem essa relaçãozinha aqui, que aparece muito, né, nos livros de aritmética elementar, que é quando a gente tem dois números, né? Dois números naturais A e B, que o produto deles é igual ao produto do MDC pelo MMC deles. A gente também vai guardar essa informaçãozinha, tá bom? A relação entre o MDC e o MMC de dois números naturais A e B. É justamente essa, né? Se eu pegar o MDC deles e multiplicar pelo MMC deles, o resultado dá exatamente igual ao produto deles, tá bom? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, pessoal, antes de começar a fazer os exercícios, é com relação à primeira propriedade, ó. A primeira propriedade do MDC, ele libera aqui, ó, para dois ou mais números primos entre si, ó. O MDC de dois ou mais números primos entre si, tá bom? Vai ser sempre igual a 1. Já a propriedade do MMC é bem restritiva, tá? O MMC, para ser igual ao produto dos números, só é válido se você tiver apenas dois números primos entre si, tá? Se estivermos trabalhando com três números primos entre si ou mais, essa propriedade aí já não se aplica a eles, tá? O que é garantido é que se eu tiver dois números primos entre si, obrigatoriamente o MMC é o produto deles, tá bom? Então é isso. Pronto, vamos fazer exercício, tá? Eu também vou mostrar os dois modos. MMC são dois modos, tá? Pelo menos que eu conheça, apenas dois modos, que é através. Quer dizer, tem o terceiro modo, né, que seria montar o conjunto dos múltiplos e quando achar o menor múltiplo comum deles, mas esse dá trabalhoso, é bem elementar, né? Esse daí. Esse eu não vou nem mostrar, tá? Eu vou mostrar decompondo separadamente, ou seja, isoladamente, cada um dos valores e a decomposição simultânea. Pronto, então, gente, aqui ó, uma questão bem característica, né, de MMC, que é quando você tem fatos que ocorrem de tanto em tanto tempo, né? Ou seja, fatos periódicos, e a questão pede quando é que esses fatos ocorrerão simultaneamente. Tá? Isso é uma questão muito clássica, né, de MMC. É o que nós temos aí, ó. Três amigos, Marcelo, Márcio e João, estão na rodoviária do Rio de Janeiro, esperando os seus respectivos ônibus. Marcelo vai para São Paulo, Márcio vai para Salvador e João vai para Vitória. Os ônibus partem para São Paulo, Salvador e Vitória, de 12 em 12 minutos, de 20 em 20 minutos e 18 em 18 minutos, respectivamente. O relógio abaixo nos mostra o último horário em que os ônibus saíram juntos à tarde, né? Então, eles saíram juntos aqui, ó, à tarde. Então, olhando para o relógio, o horário que nós estamos vendo, já que foi à tarde, 13 horas, 20 minutos. E aí a pergunta da questão é a clássica, né? Como os três amigos querem partir para as suas cidades ao mesmo tempo, qual é a próxima hora em que isso será possível? Bem, gente, como os ônibus partiram juntos nesse horário aqui, ó, 13h20. E aí o que é que vai acontecer? A cada 12 minutos, ônibus partindo para São Paulo. Então, eu sei que os tempos de partida para São Paulo são múltiplos de 12. Os para Salvador, múltiplos de 20, já que o ônibus vai sair de 20, sai a cada 20 minutos. E para Vitória, de 18 em 18 minutos. Então, tem que ser um tempo múltiplo de 18. Ora, o próximo momento em que os três ônibus vão sair juntos tem que ser, obviamente, um múltiplo comum de 12, de 20 e de 18. Só que a gente quer o menor deles, né? Porque a gente quer qual é a
próxima hora em que isso será possível. Então, a gente quer saber o próximo encontro. Então, a gente vai ter que pegar o menor múltiplo comum desses três números aí. O próximo encontro vai ocorrer justamente no menor múltiplo comum de 12, 20 e de 18. É isso que nós vamos calcular. E tal qual eu fiz na questão anterior, eu vou mostrar os dois modos que nós podemos fazer isso. Aí, o primeiro modo mesmo é a decomposição isolada. E aí a gente vai decompor o 12, vai dar por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, dá por 3, dá 1. Então, isso daqui vai dar 2 ao quadrado vezes 3. Vai decompor o 20. Então, dá por 2, dá 10. Dá por 2, dá 5. Só dá por 5, dá 1. Então, isso vai dar 2 ao quadrado vezes 5. O 18 agora dá por 2, dá 9. Dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Então, 2 vezes 3 ao quadrado. Aí presta atenção, tá, gente? Porque eu não estou anotando isso daí, né? No MDC, no anterior, a gente só pega os fatores comuns. No MMC, a gente pega todos os fatores que apareceram nas três decomposições, todos os fatores primos, sejam eles comuns ou não comuns. Então, olhando para as três decomposições, apareceram os fatores primos 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. No outro, a gente só pegava os fatores primos comuns, ou seja, aqueles que teriam aparecido na decomposição, neste caso aí específico, dos três. Aqui não. Tem que aparecer, todo fator primo que apareceu entra no MMC. Ele pode ser fator comum ou não comum, não tem problema. No MDC, a gente pegava o menor expoente, ou seja, no máximo, divisor comum, a gente pegava o menor expoente. Agora, no mínimo, a gente vai pegar o maior expoente em que eles aparecem na decomposição. Então, quando você olha para o 2, o maior expoente que o 2 aparece é 2. Vai ficar 2 a quarto. 2 ao quadrado, desculpa, que vai dar 4. Então, o maior expoente é 2. Quando olha para o 3, o maior expoente que ele aparece é 2 também. Então, 3 vai ficar ao quadrado. O 5 só aparece com expoente 1. Então, vai ficar do jeito que está aí. Nós temos aqui 4 vezes 9 vezes 5. E multiplicando isso daqui dá 180. E como os tempos estavam em minutos, né? É muito importante, pessoal, que você entenda que o MMC está nos dizendo é que a cada 180 minutos, os três ônibus saem juntos. Isso é periódico, né? A cada 180 minutos, os três ônibus saem juntos. Cento e oitenta minutos, também conhecido por 3 horas. Bem, e aí fica fácil, né? A gente responder a questão, porque eles saíram juntos às 13 horas e 20 minutos, às 13 horas e 20 minutos. Só que quando a gente acrescentar aí mais 3 horas, significa
que eles vão sair juntos novamente às 16h20. Aí o próximo horário que eles sairiam juntos, de novo 3 horas, né? A cada 180 minutos, aí seria às 19h20, e assim por diante. Isso nos dá a alternativa A. Então a gente já sabe que a resposta é a letra A. Claro que o segundo método, provavelmente, né, o segundo modo, é justamente o modo que vocês fazem, que é decompondo simultaneamente. Que você vai decompor o 12, o 20 e o 18 juntinhos. E o resultado que vai aparecer na decomposição já é justamente o MMC. Por 2, então eu tenho 6, 10 e 9. Por 2 novamente, vou ter 3, 5, 9. Agora por 3, dá 1, 5 e 3. Novamente por 3, 1, 5, 1. Agora por 5. Perceba, gente, que o que vai acontecer aqui na decomposição, tá? É justamente isso daqui, ó. Pode observar. A decomposição vai ser exatamente aquilo dali. 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, que já sabemos ser igual a 180. Pronto. Então é isso, gente. MMC e MDC. É isso daí. Questãozinha bem tranquila. E aqui, gente, tem uma outra questão que, por engano, eu terminei repetindo essa questão nessa ficha, né? Porque essa questão já estava na primeira ficha, tá? E aí ela reaparece aqui, só que aqui a ideia é usar MMC, porque olha o que é que vai acontecer. Dois aspirantes, A e B, correm uma pequena pista circular e os tempos em cada volta completa são registrados em segundos. Os tempos em cada volta completa, tá, gente? O aspirante A completou a primeira volta em 7 segundos, as duas primeiras voltas em 20 segundos, as três primeiras voltas em 13 segundos, em 33 segundos, as quatro primeiras voltas em 46 segundos e assim sucessivamente, mantendo a regularidade. O aspirante B completou a primeira volta em 15 segundos. Então veja que a primeira volta do aspirante A foi em 7 segundos e a primeira volta do aspirante B foi em 15 segundos. A partir daí, as duas primeiras voltas em 34 segundos, as três primeiras voltas em 53 segundos, as quatro primeiras voltas em 72 segundos, e assim sucessivamente, mantendo também a regularidade. Considere que os aspirantes, eles começaram a corrida no mesmo instante e no mesmo ponto de partida, tá? Os aspirantes começaram a corrida no mesmo instante e no mesmo ponto de partida. Calculem quantos segundos após a partida os aspirantes se encontrarão pela primeira vez no quarto ponto de partida. Gente, veja que eu estou querendo justamente o momento em que coincide os dois estarem no ponto de partida, tá? E a gente quer saber quando é que isso vai ocorrer pela quarta vez no ponto de partida, tá? Os dois vão estar juntos no ponto de partida novamente. Pessoal, essa questão não dava para você logo de cara, tá? Ir com muita sede ao pote e já calcular MMC. Por quê? Veja o que é que vai acontecer aqui. Aqui você tem que esperar um pouquinho para calcular o MMC, tá? É de MMC, porque eu quero
saber quando é que, coincidentemente, né, quando vai ocorrer a coincidência dos dois estarem juntinhos de novo no mesmo ponto onde tudo começou. O que é que acontece com o aspirante A? Olha os tempos dele. A primeira volta dele, ele dá em 7 segundos. Já o aspirante B dá a primeira volta em 15 segundos, que é o tempo só da primeira volta. É o tempo só da primeira volta. Agora vai ser informado para a gente o tempo que ele levou para dar as 2 primeiras voltas. E aí veja que se a segunda volta dele também fosse, do aspirante A, também fosse em 7 segundos, o tempo para as 2 primeiras voltas seria de 20 segundos. Só que aí foi o tempo para as 2 primeiras voltas seria de 14 segundos. O tempo dessa segunda volta dele, ele já foi mais lento, né? Porque ele levou 13 segundos para fazer a segunda volta, a segunda, tá? As 2 primeiras voltas, as 2 primeiras foram em 20 segundos. Aí é o cuidado que você tem que ter a partir de agora, porque as informações vão dar o tempo total de voltas. As 2 primeiras foi em 20, tá? Então, 20 segundos, tá certo? Foi o tempo para 2 voltas. Já o outro, cadê? O aspirante B completou as 2 em 34 segundos. Então, aqui foi o tempo para a primeira e segunda voltas. Aí tem que ter esse cuidado. A primeira volta foi de 7 segundos, mas a segunda volta já foi de 13 segundos, né? Veja que o aspirante A, daqui para aqui, ó, 13 segundos. Já o aspirante B, daqui para aqui, ó, ele levou o quê? 19 segundos, né? Bem, a partir de agora sim, regularidade. Por quê? Porque a primeira, segunda e terceira voltas do aspirante A, cadê? Foi em 33 segundos. Aí perceba que, de novo, 13 segundos. A partir daí, quando ele terminou a primeira volta, cada volta ele passou a dar no mesmo tempo, tá? Você vai observar que, a partir de agora, tanto o aspirante A como o B mantiveram essa regularidade, né? Certo? 33, a primeira, segunda e quarta aqui, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. Já foi em 46 segundos. Então, significa dizer que a quarta volta ele de novo fez em 13 segundos. Já o aspirante B foi em 53, só para dar uma pressinha aqui. O aspirante B em 53. Depois, as 4 primeiras voltas em 72 segundos. E, a partir daí, ele diz claramente, né, gente, que o processo continuou desta maneira, né, seguindo esta regularidade. O aspirante B fazendo cada volta em 19 minutos e o aspirante A em 13 segundos, né? Um em 19 segundos e o Professor, outro em 13 segundos. Oi. professor, perdão pela interrupção.
Mas as pessoas estão dizendo Diga. que a sua tela está travada. Tem como o senhor retirar e começar a apresentar de novo? Eita, a tela travou, foi. Isso. Começou a oscilar um pouco o áudio. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar de compartilhar e vou voltar a compartilhar para ver se. Caramba, eu estou tomando aula do professor Hélio. Tempo de aula dele. A voz ainda está ruim também, o som está ruim. Não, só a tela que disseram que travou. Vamos ver se ela destrava agora. E dei um retornozinho aí. Eu vou dar uma pressa na solução por causa do professor. Ok. E aí? Finalicem aí, pessoal. Voltou para vocês aí? Agora todo mundo falou que voltou sim, professor. Pode prosseguir. Foi? Pronto. Então, eu vou dar uma pressinha, porque eu já estou tomando a aula do professor Hélio. Quarta e quinta aula, e quinta voltas. E, pessoal, seguindo de 13 em 13, vocês vão ver que aos 72 segundos, ó, nesse tempo de 72 segundos, aqui, ó, é onde eles vão se encontrar pela primeira vez após o movimento, né? O tempo que eles estão completando cada volta ficarem constantes, né? Porque só a partir da segunda volta, só a partir daqui é que os tempos tanto do aspirante A como do aspirante B para cada volta ficaram constantes. Então, o MMC que a gente vai tirar aqui é justamente dos tempos 13, os tempos de cada volta, 13 e 19, ok? E como esses dois números, 13 e 19, são primos, né? E primos entre si, consequentemente, o MMC deles vai ser o produto 13 vezes 19, ou seja, 247. Já estou usando a primeira propriedade, gente. Então, 247. Pronto, pessoal. Para terminar a questão e dar o tempo do professor Hélio, veja que ele quer saber o quarto encontro após a partida, tá? Então, tudo para a gente vai começar a partir daqui, ó. Tá certo? Aqui foi onde houve o primeiro encontro após a partida. Então, bem rapidinho, a resposta vai ser 72 mais 3 vezes 247, porque vocês têm que entender que esse MMC nos diz que a cada 247 segundos, eles se encontram no ponto de partida. 247 segundos, eles se encontram no ponto de partida. Ok? Como a gente quer o quarto encontro, esse foi o primeiro encontro, aos 72 segundos. Então, eu tenho que a resposta disso daí é igual a 813 segundos. Então, a alternativa é